Vamos conversar com a pesquisadora da Fiocruz, médica sanitarista e presidenta do Centro Brasileiro de Estudos da Saúde, Lúcia Souto. Bom dia, Lúcia. Bom dia! Muito bom estar com vocês hoje de novo. Muito bom recebê-la aqui no Jornal Brasil Atual. Lúcia, a gente tem vários temas aqui para abordar em relação à Covid-19, à pandemia e ao Brasil especificamente. E a Anvisa enviou ao governo orientações técnicas para a entrada de viajantes no país em relação à Covid, como a exigência de comprovação de vacina a estrangeiros que entrarem no país por via terrestre ou aérea. Mas o ministro da Justiça, Anderson Torres, já se posicionou de forma contrária, afirmando inclusive que a vacina não impede a transmissão. Já os secretários de saúde estaduais são favoráveis à recomendação da Anvisa. A essa altura da pandemia, em vista do que acontece também na Europa, essa seria uma medida importante de ser implementada, Lúcia? Fundamental, é uma medida fundamental e é chocante você ter um ministro da Justiça falando tamanha bobagem a essa altura do campeonato. Nós estamos vendo a situação gravíssima, uma nova momento lá na Europa inteira. Estamos agora com a situação também da África, com uma nova cepa que está todo mundo super cauteloso com relação a ela. Então, essa é uma medida básica de saúde pública, de vigilância em saúde. Então, realmente é necessário, é fundamental, protege as comunidades humanas, as nações. Então, a Anvisa está correta, as secretarias estaduais de saúde estão corretas de implementar e exigir esse passaporte. Isso é uma questão de comunidade humana nesse planeta. Então, realmente, o inacreditável nessa história é essa posição bizarra do ministro da Justiça. E a gente lembra ainda, né, Lúcia, que o controle dos aeroportos em relação aos passageiros que chegavam ao Brasil sempre foi frágil antes e durante também a pandemia. Lembrando que a primeira pessoa, por exemplo, que morreu em função da Covid-19 no Rio de Janeiro foi uma empregada doméstica de 63 anos que se infectou porque a sua patroa tinha voltado de viagem recentemente da Itália e estava contaminado. E ainda tem esse fator, né? Quando a gente tem a contaminação por Covid-19, em geral, as classes mais pobres, mais vulneráveis do ponto de vista socioeconômico é que acabam pagando, Lúcia. Exatamente, é uma excelente lembrança essa que você está trazendo para todos nós, porque essa barreira sanitária, digamos assim, ela é algo implementado em todos os contextos de pandemias, há muito tempo. Então, essa proteção, e até você ressalta essa questão das populações mais vulnerabilizadas, né? Ela é realmente uma realidade. Agora, eu acho que a situação que nós vivemos hoje no Brasil, quase atingindo um patamar importante de vacinação da população, ele mostra claramente a importância das vacinas, mostra claramente também como o povo brasileiro tem consciência, porque a esmagadora maioria da população brasileira aderiu à vacinação, apesar e contra os desígnios do presidente da República e dessa equipe totalmente irresponsável, né? E nesse aspecto, uma coisa que eu gostaria de ressaltar foi a importância dessa dinâmica que o Sistema Único de Saúde tem, que é tripartite, né, governo federal, estaduais e municipais. Como os governos estaduais e municipais, eles foram fundamentais para compensar a irresponsabilidade completa do governo federal. Então, saudar, né, essa consciência da população brasileira, que é um dos países com menor negacionismo por parte da população. A população brasileira confia nas vacinas, tem uma cultura da vacinação, temos um sistema de saúde que se organizou há anos de uma forma exemplar, como é o caso do Programa Nacional de Imunizações, para realizar essa tarefa que é gigantesca de vacinar uma população enorme de 220 milhões de brasileiras e brasileiros. Então, eu acho que esse exemplo ele mostra como é importante esse posicionamento firme dos governos estaduais do Brasil, porque ele foi importante também no contexto de organizar
o enfrentamento e a maneira de gerir a pandemia no Brasil. Se não fosse as esferas estaduais, os governos estaduais e municipais, o Brasil estaria, e a própria Comissão Parlamentar de Inquérito, né, que impulsionou, entendeu, a compra de vacinas, a realização de todas as questões básicas para que a gente pudesse ter meios de enfrentar a pandemia. Então, já que nós conseguimos essas conquistas, é um momento de não baixar a guarda. É o momento da gente ter atenção. A pandemia não está controlada no mundo, até porque nós temos uma realidade global que é também muito ligada a uma discussão que a OMS levantou, que é que a vacina era um bem comum. E o Brasil, inclusive, se recusou a assinar aquela quebra de patentes das vacinas. E nós vemos hoje, por exemplo, o continente africano, que está com uma cepa que está preocupando todos nós, né? Mas é um continente que tem uma baixa vacinação. Isso tudo às custas de um ideário de que a saúde não é um direito. Porque se nós tivéssemos, como a própria OMS, o seu diretor, o Tedros Adhanom, falou que era uma grande falência moral do mundo a gente não ter a colocação da vacina como um bem público, né? Porque algo que está muito evidente nesse momento todo é que não há salvação isolada de nações. Nós temos que ter uma compreensão de que pandemia, como o próprio nome diz, é algo global. Então, todos os países estão intimamente, é uma teia de relações que se estabelece e precisamos ter atingir uma meta de uma alta vacinação em todos os continentes, inclusive, por exemplo, esse exemplo que eu estou dando da África, né? Então, isso tudo para dar sustentação a um argumento que já está bastante consolidado e que é necessário a gente ter essa vigilância, essa barreira sanitária, pedir o passaporte. Você tem toda a razão de lembrar que o Brasil nunca fez isso. Todos os países do mundo estão fazendo isso. Você não entra em nenhum país sem esse passaporte da vacina. Isso é uma questão de bem comum, de comunidade, de solidariedade entre todos nós que temos o interesse de efetivamente fazer o controle da pandemia no Brasil e também compreendendo que ela está relacionada com este controle a nível global. Então, não é algo a ser minimizado, por exemplo, o que está acontecendo na Europa, o que está acontecendo na África. Temos que ter uma relação global para enfrentar de uma maneira efetiva essa pandemia que está longe de ter sido controlada ainda. E, Lúcia, você mencionou essa variante que foi descoberta pela primeira vez em Botsuana, mas já tem casos de infecção confirmados na África do Sul. O que já se pode saber a respeito dela, né? Sabe-se que ela tem um número extremamente alto de mutações, mas a essa altura já existe um conhecimento em relação ao potencial dela, se ela é mais contagiosa ou não do que as outras cepas que já existem? Olha, é um estudo em curso, né? Inclusive, há apreensões que não estão comprovadas, ainda bem, de que ela pode escapar dos imunizantes hoje existentes. Então, é uma situação realmente delicada, preocupante, mas não tem ainda uma definição, por exemplo, com relação a isso, escapará. Agora, temos também uma grande colaboração mundial com relação a essa questão de atualizar. Por exemplo, as vacinas da gripe, elas são todo o ano atualizadas com relação à cepa da vez, digamos assim, né? Para ser mais clara. E essas plataformas super desenvolvidas atualmente nesse processo da pandemia, porque há décadas já vinha sendo desenvolvida, né? Elas podem se adaptar, mas tudo isso é um processo que leva um tempo. Então, primeiro, não há ainda uma clareza com relação se ela é mais contagiosa. Segundo, se ela escapará dos imunizantes atuais. Então, por isso, todo o cuidado, toda a cautela é fundamental nesse momento. Por exemplo, a China, quando tem um único caso, ela faz um fechamento geral daquela região. Então, nós temos que compreender que há uma ciência em curso, e uma ciência
longamente estabelecida, que é a ciência da saúde coletiva, da vigilância em saúde, onde você precisa fazer uma vigilância bastante, por exemplo, no caso nosso, que temos saúde da família, atenção primária em vários territórios do Brasil afora, você organizar uma vigilância em saúde com os agentes comunitários de saúde, com as equipes de saúde da família, para que a gente possa estar realmente rastreando a realidade dessa pandemia no Brasil e estabelecendo critérios que já estão bem estabelecidos hoje, bem consensuados, que é como é que a gente vai balizando flexibilização com o controle da pandemia. Isso tudo é ciência, isso tudo é conhecimento a serviço da população, e nós hoje temos uma experiência que está mostrando como foi importante esse processo. Por exemplo, com relação à sua pergunta da cepa, eu acho que já respondi, mas eu estou aproveitando também para dizer um alerta. Quer dizer, nós tivemos essa conquista, muitas grandes cidades brasileiras já estão chegando a 70%, 75% de 2 doses de vacina. Isso é algo a comemorar. Isso é uma vitória do povo brasileiro, que não caiu na conversa de que vacina é algo do negacionismo da vacina. Então, como conseguimos, enquanto sociedade, enquanto secretarias estaduais de saúde e municipais, atingir esse patamar, é momento de vigilância, um momento de cautela, para que a gente consolide esse controle da pandemia, sabendo que ele está interconectado com os demais países do mundo. Agora, em relação ao que você mencionou de não baixar a guarda, de ter esse controle entre flexibilização e a própria pandemia, Lúcia, até o momento a gente já tem pelo menos 58 cidades do estado de São Paulo que anunciaram o cancelamento dos festejos de carnaval, entre elas São Luís do Paraitinga, Franca, Ubatuba. Como é que você enxerga isso? O cancelamento é uma medida necessária para evitar uma possível curva de alta de contágios da Covid-19, ou isso pode variar conforme a cidade, conforme a especificidade de cada um, Lúcia? Olha, eu acho que, em primeiro lugar, o carnaval é um momento de grandes aglomerações. Eu acho que é cauteloso a gente trabalhar na direção de não liberar esse carnaval. Eu acho que pode ter até algumas exceções, mas eu não vejo nesse momento os critérios atingidos para que essa liberação seja feita. Então, no momento, eu acho que essas cidades que estão já anunciando que não haverá carnaval, Bahia também já anunciou isso, eu acho que são medidas que mostram a responsabilidade desses governantes com as suas populações. O próprio comitê científico que assessora o governador Dória aí em São Paulo também alertou para que essas aglomerações não sejam feitas nem Réveillon, nem Carnaval. Quer dizer, eu acho que não é um momento, o mundo está mostrando isso. Nós temos que ter a leitura adequada do que está ocorrendo no mundo inteiro. Então, essas aglomerações, elas são explosivas, do ponto de vista por exemplo, nós temos suscetíveis ainda dessa contaminação, estamos com essa cepa da África, que não sabemos como é que ela vai ser investigada e analisada, mas, de qualquer maneira, sabemos que uma pandemia ela pode estar selecionando cepas, então não é o momento da gente estar baixando essa guarda. Acho que é cauteloso, acho que é consciente e de grande responsabilidade para com a proteção da vida e da saúde das suas populações, essa decisão das prefeituras de São Paulo, de outros governos estaduais que já estão apontando nessa direção. São decisões, né, Lúcia, que são baseadas em protocolos da própria ciência, né, daquilo que se sabe em relação justamente às possibilidades de contágio da Covid-19, porque tem gente que quer surfar nessa onda, né? A gente vê, por exemplo, o presidente Jair Bolsonaro dizendo que por mim não teria carnaval, e quem vê até pode pensar que ele está muito preocupado com isso, mas na verdade é aquela coisa do bolsonarismo, Lúcia, de associar a questão moral a quase tudo, porque a mesma pessoa que fala isso é quem cansou de promover a aglomeração pessoalmente, inclusive defendeu que no pico da pandemia igrejas pudessem permanecer
permanecer abertas com aglomerações em ambientes fechados, o que é fartamente comprovado que são lugares de contágio alto da Covid-19. Então é preciso também ressaltar isso, né? Não se trata de uma questão moral, mas sim de uma questão de evidências científicas, Lúcia. É uma questão de saúde pública, não tem nada a ver com uma questão moral. Quer dizer, isso até chega a ser, sinceramente, ridículo, esse tipo de posicionamento, porque é óbvio que o carnaval é algo que todo mundo gosta, quem não gosta, tudo bem, mas é uma festa brasileira, não tem nada a ver com questão moral, tem a ver com saúde pública, e esse posicionamento dessa pessoa que ocupa a presidência da República é algo assim que eu classificaria como assim até uma agressão, né, à população brasileira, porque na própria comissão parlamentar de inquérito, todas a intencionalidade dele ter conduzido o Brasil para a pior gestão da pandemia do mundo, com mais de 618 mil mortes, 40% evitáveis, com a sua tese da imunidade, botar todo mundo para se contaminar com a imunidade de rebanho, imunidade por contágio, a questão de não comprar as vacinas, que só foi realizada por pressão da sociedade brasileira, ter transformado o Ministério da Saúde num espaço de roubo e de corrupção, essa pessoa não tem nenhuma autoridade e nem moral para se pronunciar desta forma sobre um assunto tão sério que diz respeito à vida e à saúde da população, que este governo jamais protegeu no contexto dessa pandemia. Agora, ainda falando da questão do poder público, tem cidades, estados também que discutem, alguns inclusive já anunciaram, como São Paulo, a flexibilização do uso de máscaras ao ar livre, né? Aqui no estado vai valer a partir de 11 de dezembro, embora cada cidade, né, possa ainda manter essa obrigatoriedade. O que você acha dessa medida? É algo que já deveria ser feito ou pode acabar passando uma mensagem errada de que já está tudo bem, que a pandemia já teria passado, Lúcia? Eu acho que passa uma mensagem dúbia. Eu acho que como se tudo tivesse bem, esse tipo liberou geral. Eu acho que nós não estamos num momento como esse, tanto, por exemplo, que agora nos países europeus que estão enfrentando essa nova onda da pandemia, eles voltaram atrás dessas medidas da retirada das máscaras em espaços públicos e, na verdade, hoje torna-se obrigatório em vários países da Europa, Portugal, Holanda, Alemanha. Quer dizer, então, a máscara, tal como a vacina, são duas questões que ficaram muito bem estabelecidas como algo que protege. A vacina, inquestionavelmente, a máscara também. Tanto que um outro subproduto, digamos assim, do uso da máscara foi a diminuição das gripes nesse momento. Então, a máscara ela é importante ainda. Nós estamos nesse tatear para que essa flexibilização seja feita com responsabilidade e de forma criteriosa. Acho que o Brasil está avançando de uma maneira importante na vacinação e acho para que a gente consolide essas conquistas, é importante, nesse momento que a gente ainda não está com elas consolidadas, ter essa cautela. Por exemplo, como o uso das máscaras. Lúcia, queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado, bom dia a todas e todos. Bom dia. Conversamos aqui com a pesquisadora da Fiocruz, médica sanitarista e presidenta do Centro Brasileiro de Estudos da Saúde, Lúcia Souto. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.